Então, pessoal, estamos voltando à anatomia palpatória agora de músculos dos membros inferiores. O primeiro músculo que nós vamos fazer anatomia palpatória é o glúteo máximo, que é esse músculo da região posterior do quadril, da pelve. Ele é um músculo que tem a sua principal ação como um extensor do quadril, faz extensão do quadril. Então, o movimento de extensão do quadril é feita principalmente pelo glúteo máximo, nessa direção. Então, nós temos aqui nesse modelo que vocês estão vendo, a região do glúteo máximo, que é esse músculo que nós vamos testar. Para fazer extensão, o paciente tem que estar em decúbito ventral. Então, nós pedimos para o nosso monitor Alexandre fazer a extensão do quadril, membro inferior inteiro para cima. Podemos fazer uma força, pode fazer aqui um pouco de força para cima, força, força. E aqui nós estamos contraindo e testando o glúteo máximo. Quando o membro inferior está em extensão, esse movimento está sendo feito também pela musculatura posterior da coxa, um pouco, claro, pela contratura da musculatura da panturrilha. Portanto, para que a gente possa fazer o isolamento da região do glúteo máximo e não utilizar a musculatura posterior da coxa, os isquiotibiais e o bíceps, a gente pode fazer uma semiflexão do joelho. Então, a gente pede para o paciente fazer uma semiflexão do joelho. E agora a mesma coisa, Alexandre desencosta a coxa, vou filmar de lado, e assim a gente está isolando o máximo possível o glúteo máximo do Alexandre, porque o nosso joelho está fletido. Então, dessa forma, nós estamos isolando o glúteo máximo e fazendo o teste do glúteo máximo. Vamos falar agora do quadríceps femoral, que é formado bem no centro pelo reto femoral, que tem a sua origem acima da articulação do quadril, o vasto lateral, o vasto medial e o vasto intermédio, que fica abaixo, fica posterior ao reto intermédio, ao vasto intermédio. Então essa é a musculatura do quadríceps num paciente normal, é uma musculatura bastante superficial, como vocês conseguem ver, e a gente consegue palpar vasto medial, vasto intermédio e vasto lateral. E o quadríceps é o principal músculo que faz a extensão da perna, ou extensão do joelho, extensão da perna. Então a contratura dessa musculatura faz a gente fazer a extensão, esticar a perna. Como que nós fazemos esse teste? A gente pede para o Alexandre fazer a extensão da perna. Então, nesse movimento de extensão da perna, nós podemos fazer a contra-resistência, força para cima, e nós temos aqui a contração do quadríceps. A gente consegue ver vasto medial, reto femoral e o vasto lateral nessa região, o vasto lateral. Então, esse é o teste do músculo quadríceps. O grácil é um músculo adutor, um dos músculos adutores. Nós temos aqui o pectíneo, que faz um pouco de adução, mas os principais, o adutor curto, o adutor longo, o adutor magno e o grácil. O grácil é o único que não recebe o nome de adutor, mas ele é um importante adutor. Então, como que nós fazemos o teste do grácil? O paciente fica sentado a 90 graus de flexão do quadril e a 90 graus do joelho, 90-90, tá? E nós fazemos os testes dos adutores, fazendo um movimento de adução. Então, trazer o membro inferior para perto da linha média. E nós fazemos o teste pedindo para que o paciente faça, na verdade, a adução forçada, colocando-se a mão no meio das pernas do paciente. Certo? Então, o grácil, ele é feito palpando 90-90. Aqui vocês conseguem ver que o grácil é uma musculatura bastante medial, mas superficial. Então, ele é uma musculatura facilmente palpada e é uma musculatura que facilmente lesionada por lesões esportivas, a região do grácil. Então, esse aqui é o músculo grácil. Então, nós vamos pedir para o Alexandre fazer uma adução. Feche as pernas, Alexandre. E dessa forma nós estamos isolando a musculatura do grácil. Força, perfeito. O Alexandre está fazendo um movimento de adução. Os outros músculos adutores também são feitos com um movimento de adução. O
o adutor magno nós podemos fazer com o paciente deitado. Deita para mim, fazendo um favor, Alexandre. O adutor magno é um músculo bastante interno, como vocês conseguem ver. Ele é um músculo grande, bastante interno, então não é um músculo palpável, tá? É um músculo que está internamente na nossa coxa. E para que a gente possa isolar o adutor magno, nós vamos fazer também a adução, mas nós vamos deixar uma semiflexão do quadril. Então, o quadril fletindo em torno de 40 graus e o joelho em torno de 80 a 90 graus, uma semiflexão, uma flexão do joelho e uma semiflexão do quadril, dos dois. Perfeito. E pedimos agora para o Alexandre fechar, trazer para dentro. Nós estamos testando aqui os adutores, no caso, isolando o grácil. Quando fazemos os movimentos de adução, como esse, nós estamos testando todos os adutores, mas nesse caso nós estamos isolando principalmente o adutor magno, que é um músculo que fica localizado internamente à nossa coxa. Agora nós vamos falar dos músculos flexores, os flexores da perna, que são a musculatura posterior, onde nós temos o bíceps femoral, que é mais lateral, e o semitendíneo e semimembranoso mais na região medial. O bíceps nós temos duas cabeças, a cabeça curta e a cabeça longa do bíceps. Então, o bíceps mais na parte lateral e o semitendíneo e semimembranoso na parte medial. Nesse modelo, nós conseguimos ver aqui o bíceps femoral na parte lateral, formando essa parte lateral, e aqui o semitendíneo e o semimembranoso na parte medial. Mesma coisa, bíceps na parte lateral, semitendíneo e semimembranoso nessa faixa amarela, os dois juntos na parte medial. Como que nós testamos? Nós fazemos o teste da flexão, nós pedimos para que o paciente faça a flexão do joelho, dessa forma, isso mesmo, Alexandre. Seguramos aqui, faça a flexão e conseguimos ver aqui a contratura do bíceps e a contratura do semitendíneo e do semimembranoso. Então, estamos testando os flexores da perna, que fica na região da coxa, contratura das musculaturas, bíceps, semitendíneo e semimembranoso. Exatamente essas musculaturas que nós estamos vendo com esse teste. Vamos falar agora da musculatura da perna. Nós temos o compartimento anterior, o compartimento lateral e o compartimento posterior. No compartimento anterior, os músculos que a gente vai palpar são o tibial anterior, o extensor longo do hálux, o extensor longo dos dedos. O fibular terceiro nós não conseguimos palpar. No compartimento lateral, os fibulares, o curto e longo. No compartimento posterior, a gente palpa os músculos do compartimento posterior superficial, que é o sólio gastrocnêmio, e conseguimos ainda fazer uma palpação e um teste do tibial posterior. Então, vamos começar com os músculos anteriores. O primeiro músculo, que fica na região anterior, logo lateralmente à tíbia, é o tibial anterior. É um músculo bastante forte. Vocês conseguem ver esse tendão, essa seta branca, é o do tibial anterior. E é o primeiro tendão que aparece na região anterior do pé. Depois, nós temos o extensor longo do hálux, que vocês estão vendo na seta amarela. Então, de medial para lateral, tibial anterior, extensor longo do hálux e o extensor longo dos dedos, na seta azul, onde a gente consegue ver o tendão depois se dividindo, indo para cada um dos dedos do pé. Aqui, da mesma forma, tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor dos dedos, longo dos dedos. Então, vamos fazer o teste desses tendões. O tendão do tibial anterior é o primeiro tendão medialmente, logo anterior ao malelo medial. Ele é um forte extensor ou dorsiflexor do pé. Pedimos para o Matheus fazer a dorsiflexão. Perfeito. E o primeiro tendão que salta é o tendão do tibial anterior. O tibial anterior também é um músculo que faz a inversão do pé. Então, se a gente quiser isolar o tibial anterior, a gente pede para o paciente fazer uma inversão e uma dorsiflexão. Isto mesmo. E a gente sente aqui o tendão, é um tendão bastante grande, bastante importante, é um músculo forte.
da região anterior da tíbia, o tibial anterior. Toda essa região aqui é a região do tibial anterior. O próximo tendão, lateralmente, é o extensor longo do hálux. Então, nós vamos palpar a falange distal do hálux, segurar e pedir para fazer a extensão do hálux. Força para cima e logo aqui a gente tem o tendão extensor longo do hálux. Logo, lateralmente é o tibial anterior. Força para cima, a gente consegue ver o tendão indo para lateral. E o próximo tendão é o extensor longo dos dedos. Nós seguramos todos os dedos, pedimos para o nosso paciente fazer a extensão. Nós vemos os 4 tendões aqui e eles se juntam na região anterior do tornozelo com um tendão único nesta região. Nesse paciente nós não estamos vendo muito bem, mas nesse modelo vocês vão conseguir ver aqui que nós temos o tibial anterior, que é o primeiro tendão, logo depois o extensor longo do hálux e os 4 tendões, o extensor longo dos dedos. E é assim que fazemos o teste do compartimento anterior. Vamos agora para o compartimento lateral, que são os 2 fibulares, que estão na região ao redor da fíbula. Temos o fibular longo e o fibular curto. O fibular curto, ambos passam na região posterior do malelo lateral. O fibular curto se insere na base do 5º metatarsiano e o fibular longo passa por baixo da planta do pé e vai se inserir na região da base do 1º metatarsiano e cuneiforme. Então vamos testar os fibulares. Os fibulares eles fazem um movimento de eversão. Então nós estabilizamos a tíbia, pedimos para o paciente fazer um movimento de eversão, pé para fora, e nós temos aqui os fibulares. Nós conseguimos ver aqui esse tendão aqui é ambos os fibulares juntos, malelo lateral, e a gente consegue ver o desenho dos fibulares vindo até a região da base do 5º, e o fibular longo continua pela planta do pé. Portanto, os fibulares fazem a eversão do pé, trazer o pé para fora, eversão ou pronação. Vamos falar agora de mais um tendão, que é o tibial posterior. Então, ele é análogo ao tibial anterior. Então, se na região anterior ao malelo medial nós temos o tibial anterior, na região posterior ao malelo medial nós temos o tibial posterior. Ambos estão nessa região, ambos fazem supinação do pé ou a inversão. Então, como é que nós testamos? Pedimos para o paciente fazer a inversão do pé e logo aqui nós temos saltado o tibial posterior. Malelo medial, tibial anterior, tibial posterior. A diferença entre os dois é que o tibial anterior faz a dorsiflexão, pé para cima, e o tibial posterior ajuda na flexão plantar, pé para baixo. Portanto, quando faz a flexão plantar, nós estamos utilizando o tibial posterior, que é posterior ao malelo medial. Nesse modelo, o tibial posterior está malelo medial, passando logo aqui e chegando até a região do navicular, o tibial posterior. Musculatura posterior da perna. Vamos pedir para o Matheus ficar de pé aqui no chão. Nós temos a musculatura do tríceps sural, que é composta pelos gastrocnêmios, lateral e medial, e mais profundo o sólio. Então, eles fazem a flexão plantar, fica na planta do pé, Matheus. Dessa forma, nós estamos utilizando todos os músculos do tríceps sural, gastrocnêmio medial e gastrocnêmio lateral e sólio. Quando a gente pede para o Matheus, Matheus, por favor, senta na maca. Quando a gente pede para o Matheus, ou quando a gente flexiona o joelho, então nós estamos com uma flexão do joelho, nós relaxamos a musculatura dos gastrocnêmios e nós pedimos para o paciente fazer a flexão plantar. Desta forma, nós estamos isolando mais o sólio, conseguimos fazer a palpação mais do sólio e nós notamos que os gastrocnêmios não fazem tanta contração assim. Então, em extensão do joelho, flexão plantar, nós temos a atuação principal dos gastrocnêmios. Quando nós dobramos um pouco e relaxamos o joelho, fazemos a mesma flexão plantar, o sólio é o músculo que está mais ativo nessa função de flexão plantar. Temos aqui, como mostrado para vocês, os gastrocnêmios e mais profundo o sólio. Com
isso, terminamos então a nossa aula de anatomia palpatória de membros inferiores. Muito obrigado, Alexandre, está lá sentadinho, e Matheus, pela presença dos nossos monitores do ano de 2021. Obrigado pela presença de vocês.